Escola Bíblica, lição 3. A conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz. O cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática. O texto está em Atos 9, 3-4. Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem. Atos 9, de 1-9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor no caminho para Damasco de um modo poderoso. Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Em Atos 9.3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que o ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Entre aspas. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nesta visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Olha que coisa maravilhosa. Tudo numa tacada só, assim, pegar a palavra de Cristo, tudo numa iluminação só. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa é a graça, o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:23-24. Eu amo esse texto. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. A palavra
a palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3,19. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Lucas 15,10. Isto é obra do Espírito Santo. João 16, 7, 8. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, Efésios 4, 22. E aponta para o revestimento do novo homem, Efésios 4, 24. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural é impactante e o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Isso nada mais é do que um fariseu zeloso estando de frente com Deus, sabendo que deve obedecer. Porque o fariseu, apesar de zeloso e eles terem feito muitas coisas erradas, no caso de Saulo, eles tinham uma facilidade para a obediência na soberania de Deus que hoje dificilmente nós vemos em muitos cristãos por aí. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo, que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, 8 a 10. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce na tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Um comentário: uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Isso é de se repetir mesmo. Uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Porém, ela não é de uma hora para outra, ela não acontece do 8 ao 80, ela é progressiva e jamais perfeita. Ela só se torna perfeita na glorificação depois que morremos e estamos junto do Pai. Nesse campo da alma, a faculdade intelectual, o homem muda seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito: porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Salmo 51:1. A faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses 4, de 8 a 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente, entretanto e infelizmente, o pecado fez a separação entre vontade do homem e a de Deus. Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então tornar a unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher e decidir mudar de vida. A conversão, aqui eles estão um pequeno leve comentário contra o arbítrio calvinista, não contra a liberdade. Aqui atacou-se a liberdade, mas não é bem isso. É diminuir assim aqui
aqui ficou em cima do muro entre o conceito arminianista e calvinista. Eles ficaram bem em cima do muro, mas não é relevante esse comentário. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui tem comentário. Aqui. Os versículos 3, 9 de Atos 9 registram a conversão de Paulo fora da cidade de Damasco, que sua conversão ocorreu nesta ocasião e não posteriormente na casa de Judas. Fica claro à luz do seguinte: ele obedece às ordens de Cristo e Paulo é chamado irmão Saulo por Ananias. E terminou a lição número 3. A próxima é a vocação para ser apóstolo. Quem gostou, curtir a escolinha bíblica, é nóis.